Vamos falar agora sobre a movimentação política em Blumenau em torno da eleição de outubro com o jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Oi, Alexandre, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela participação. Olá, Jorge, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Sempre é bom estar aqui, uma ótima semana a todos. Fechamos sábado um processo aí de toda essa movimentação política, né? Que é a janela partidária, que é quando os partidos vão atrás de reforços e contratação de novos. Contratação entre aspas, aqui ninguém contrata ninguém, né? Mas é a chegada de novos políticos nas legendas, prazo esse que terminou no sábado. E que análise, Alexandre, dá para fazer dessa movimentação dos partidos, né? Dos reforços que os partidos conquistaram? Jorge, além das janelas partidárias também, que encerraram na sexta-feira, dia 5, teve o prazo das filiações partidárias, as pessoas precisavam estar filiadas até o dia 6, mesmo quem não estava afiliado ou quem precisou trocar de legenda, e o prazo das primeiras desincompatibilizações. Então, como tu bem falou, se determinou, né, com que camisa cada jogador pode entrar em campo, regularizou no BID, quem gosta de futebol sabe disso, então eles estão aptos. Agora não quer dizer que vão ser candidatos, então tem nominatas que têm muitos nomes, além da conta de 16 candidatos a vereador. Vamos falar nesse momento do reforço para vereador, que foi isso que deu essa ebulição nessas últimas 2 semanas, troca de partidos, traições, gente que saiu, canelada, abuso do poder econômico, o que é normal nesse período. Quem tem mais para oferecer seduz possíveis pré-candidatos. A gente percebe muito claramente quem mais ganhou volume foi o PL, por 2 situações. O PL de 2020 só tinha o Ito. E o PL de 2020 não tinha ainda o ex-presidente Bolsonaro. Então, naturalmente, ele ganhou um reforço importante nessa eleição. Além do Ito, ganhou outros 2 vereadores, que é o vereador Jovino Cardoso e é o vereador César Campesato. São vereadores bons de disputa. Tem o professor Ramalho, que foi o primeiro suplente do Republicanos, um candidato que fez mais de 2.000 votos na eleição passada. Tem o pastor Dilei Paz, que liderou os movimentos contra o resultado da eleição em 2022, em frente ao 23BI, que é uma incógnita, mas ele tem um grande número de seguidores nessa onda do bolsonarismo. Tem outras lideranças religiosas dentro do PL, então tem alguns nomes importantes a serem conferidos nas urnas. Então o PL não há dúvida que é o partido que mais se reforçou. Então nesse cenário, apostaria no PL aí, eles estão apostando, com 2 eles vão fazer na largada e talvez 3 ou até 4 na sobra. O Novo apresentou também uma nominata bastante consistente, tem 2 vereadores já no mandato, na verdade elegeu um em 2020, mas por conta da cassação do Egídio Beccauser, ele entrou Diego Nazato, são 2 vereadores bem cotados, recebeu o reforço de 2 suplentes do PP, que são nomes muito fortes, o Elson Schultz e o Vitor Item, que também foram para o Partido Novo, e tem uma nominata consistente que vem trabalhando há bastante tempo. Então, a gente percebe esses 2 largando bem. O PP, né, do presidente da Câmara, Almir Vieira, também se reforçou, trouxe Marcelo Lanzarin, trouxe outros suplentes que são bastante importantes, João Beltrame, que era do Podemos, o delegado Rodrigo Marchetti, que era do PSDB, Ronaldo Regis, que se eu não me engano era do Cidadania, o João Vale, que era no PL, pessoas que têm boa votação, foram para o PP. O MDB também, se a gente comparar com 2020, foi um reforço e tanto. Eu acho que o mais que se reforçou, né? Na comparação com 2020. Não, pois é. Porque a gente tem que ver o desempenho. Aí tem a secretária Gisele Margot Quiroli, que certamente será bem votada nessa eleição por todo o trabalho. O secretário Valdecir Bengarda, outros suplentes que também entraram, Marciano Tribes. Então o MDB vem para tentar garantir uma vaga. A Federação Cidadania e PSDB praticamente permanece como está, mas tem o Bruno Cunha, que é um nome que deve aumentar ainda a votação. Ele foi o mais votado na eleição de 2020 em Blumenau.
E provavelmente vem mais um nome do PSDB. Resta saber quem vai ser o mais votado no PSDB nessa lista. O Maurício Gol, como foi na eleição passada, ou o Alexandre Matias, secretário de Educação. Então o PSDB e a federação vem com o mesmo reforço. O PSD ganhou um vereador, que é o Carlos Wagner, o alemão. Tem a Silmara, já são 2. Mas ele perdeu suplentes importantes, como o Rodrigo Marchetti, como o Mazinho. Então, o PSD deve eleger um só, por conta do número que precisa ser feito da legenda. O Republicanos recebeu o Eliomar Russi, o Mazinho. Eu ainda não consegui definir a nominata completa. Tem o Egídio Beckhauser, que foi bem votado na eleição passada. Agora, vai conseguir fazer os 11 mil, 12 mil votos coeficiente eleitoral? Vai conseguir atingir os 8 mil e poucos, 9 mil votos para entrar na primeira sobra de 80%? Então, isso precisa também ser analisado. União Brasil é a mesma coisa. Tem um campeão de votos ali, que é o professor Gilson. Fez 3.700, 3.800 na última eleição. Mas eu ainda não consegui ver o demais nominata. Será que elege um? O professor Gilson vai ser bem votado, mas vai precisar de uma consistência para garantir esses números que eu acabei falando. E o próprio PT também é uma grande incógnita. Fez uma votação muito pequena em 2020. Está hoje com o vereador Adriano Pereira que sendo a liderança maior. Parece que Jean Volpato, assessor da Ana Paula, vem também como candidato. Tem o Marco Antônio André, um advogado ativista. Tem a Vivian Croix, que era dirigente sindical do Sintrafit, e outros nomes importantes. O Mário Cato, também sindicalista do Sintraceb. Mas é uma dúvida qual é a votação, sempre pensando nesse limiar aí de votos que os partidos precisam conseguir para garantir uma vaga. Nessas estruturas todas, o que dá para a gente falar do Podemos, hein? Que era o partido do governo, né? Que foi praticamente dissolvido com a saída de vários integrantes do governo, mas que buscou reforços de última hora. Chama muito a atenção os reforços que o Podemos conseguiu conquistar aí na reta final do prazo. Nessa manhã eu conversei com o presidente do Podemos, Fábio Fiedler, e lembrando que o Podemos naturalmente ele iria desidratar no momento que o prefeito Mário Hildebrand sinalizou que ele iria para o PL. Então era natural que muitos candidatos que estavam ali pudessem seguir o próprio caminho do prefeito Mário Hildebrand. E aí teve essa cartada da deputada Paulinha a assumir a presidência estadual do Podemos, colocar Fábio Fiedler como presidente municipal aqui, e havia sim uma expectativa de uma revigorada, né, no papel do Podemos. Só que aí também o grupo da prefeitura agiu forte e usou os instrumentos que tem para seduzir a maioria dos candidatos que foram em 2020, para tirar eles do Podemos e colocar em partidos da base, como o MDB. O MDB recebeu vários nomes do Podemos, como o próprio Republicanos, como o próprio PL receberam esses nomes. Então ele desidratou novamente. Se reforçou sim. Manteve a vereadora Cristiane Loureiro, que foi a mais votada da legenda na eleição passada. Tem o Guto Rainer, que era o diretor de operações do SAMAI em 2020. Os votos, ele fez uma boa votação, ele poderia ter sido o segundo a entrar naquela votação. Ele não entrou porque ele concorreu sob júdice, porque ele se desincompatibilizou da diretoria de operações fora do prazo, e depois houve aquele problema com ele, da operação soldo inflado, que ele fala que já houve o arquivamento não, mas que o arquivamento da denúncia pelo Ministério Público nesse caso. Então o Guto tem que ver como é que vai ser o desempenho dele por conta dessa situação, mas ele é uma pessoa de boa votação. Tem o Jens Manton, que sempre foi um campeão da votação, mas ele sempre esteve no PSDB, vai ser uma situação nova. Tem o ex-reitor João Natel, que foi anunciado também, que é um nome importante, mas é um nome que a gente não sabe qual é a densidade eleitoral. O Emil Chartuni, que já teve uma densidade eleitoral importante, no tempo que era do PSDB, não sabíamos qual é a densidade, e, por fim, filiou o ex-deputado Ricardo Alba, que diz que, em tese, não é candidato a vereador, e coloca o nome dele para ser candidato numa chapa majoritária. Então, o Podemos
eu acredito que mais perdeu do que ganhou, que era natural que acontecesse isso, era natural, perdeu aí pelo menos 6 nomes, mais de 7 mil votos, manteve a mais votada, né? Então, um vereador com certeza deve fazer, agora resta saber os outros. E com o deputado Ricardo Alba se credencia para tentar negociar uma participação numa chapa majoritária. Mas o nome de Ricardo Alba dá forças para isso? Olha, o deputado Ricardo Alba, ele foi sempre muito bem votado, foi o mais votado na eleição de 2018 para a Assembleia Legislativa, teve uma votação muito expressiva para deputado federal em 2022, foi candidato a prefeito em Blumenau em 2020, também com uma votação bastante interessante. Agora, ele está há 2 anos fora, né, do mandato, da política, e isso tem uma influência. Eu acredito que ele é, sim, um nome importante, agora, não a ponto de ser decisivo. Bom, essas negociações começam daqui a pouco, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas com esse cenário praticamente definido, algumas legendas, e você já citou isso, começa a ter uma disputa interna agora, né? Que é a disputa para ficar entre os 16 que vão pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores. As principais, as maiores, as que conseguiram se reforçar muito e que tem muitos nomes de peso aí, devem ter uma disputa acirrada por uma vaga? Sem dúvida. Agora a contabilidade também passa a ser dentro de cada sigla. E com a mudança na legislação eleitoral, o candidato tem que fazer entre 2.240 votos e 2.400 votos, imaginando que o coeficiente eleitoral fique entre 11.200 e 12.000, o coeficiente que o partido queira atingir. Então, o partido que fizer isso garante 1 na vaga direta. Bom, então esse é o número. Então, aí o partido que quiser entrar pelas sobras tem que ter no mínimo 80% desse coeficiente e o candidato tem que fazer 20%. Então, se a gente pegar na comparação com a eleição de 2020, que foi uma eleição atípica, que teve 60 mil eleitores mais ou menos de abstenção, se a gente for fazer essa comparação, na eleição de 2020, apenas 10 ou 11, se eu não me engano, candidatos fizeram mais de 2.000 votos. Não é fácil fazer mais de 2.000 votos. Agora, a peleia é bem diferente. Na eleição de 2020, foram mais de 300 candidatos. Cada nominata, se eu não me engano, podia ter 24 nomes. Agora, nessa eleição ali, são 16 nomes. Então, enxuga-se a nominata. A tendência é alguns fazerem mais votos? Mas a tendência também é as legendas darem uma diminuída na sua votação. Então, é um desafio grande, um desafio importante, que aí a gente tem que ver como é que vai se contextualizar também a partir de agora, porque também o que pega muito é saber assim, quem é que vai estar com quem nas majoritárias, para ver se a majoritária vai turbinar também as disputas da proporcional. Né? Certamente tem um impacto importante. Sempre tem, né? Agora outra coisa, quando a eleição é municipal, vale mais, o nome pesa mais do que a legenda? Ou a legenda pode influenciar? Sem dúvida o nome pesa mais. Infelizmente no Brasil, a gente percebe o nome acima dos partidos e tem gente que acha que isso tem que predominar o candidato e não o partido. Não, eu sou um cara que defendo partidos, porque em tese, dentro dos partidos, que as pessoas se aglutinam para trocar ideia, discutir propostas, pensar cidade, pensar estado, pensar Brasil. Bom, a realidade, vocês podem me dizer, não é essa a realidade. Bom, mas é isso que a gente tem que brigar para ser. No momento que aparecem candidatos e eles estão acima do bem e do mal, acima dos partidos, eu acho que a democracia fica muito fragilizada. Mas a gente pega a eleição de 2020, Podemos não existia. A gente pega a eleição de 2022, a consistência do PL a partir do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pega a eleição de 2018, o PSL não existia, Jair Bolsonaro foi eleito. Então, o próprio presidente Lula, que está dentro de um partido que tem uma consistência, né? Podemos criticar várias coisas, mas o PT tem uma grande consistência. Se tu pegar o presidente Lula, ele é maior que o PT. Ele não foi o PT que venceu a última eleição. Quem venceu a última eleição foi o Lula. Então,
do meu entendimento, infelizmente, os nomes estão acima dos partidos. E esses dois nomes que você citou, Bolsonaro e Lula, eles podem interferir na eleição? O ex-presidente Bolsonaro, com certeza. O presidente Lula, eu não acredito. Eu tive no Encontro do Novo esse sábado e fiz esse questionamento para o pré-candidato Odair Tramontim, porque a gente percebe o Partido Novo e o próprio pré-candidato usando muito as suas redes sociais para criticar o PT, criticar o governo, forçar uma polarização que em Santa Catarina não existe. Não existe. As chances do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina são mínimas, em quase todas as cidades. Talvez ali em Gaspar, porque tem um ex-prefeito muito bem avaliado, Celso Zucchi. Mas em cidades grandes o PT não vai ganhar nada, não vai nem chegar perto. Não é juízo de valor, eu estou falando que é uma constatação desse povo. Então, a disputa não é entre esquerda e direita. É saber quem é mais direita, quem é mais extrema direita, quem é mais bolsonarista. Então, a disputa que está se desenhando nesse momento aqui em Blumenau é entre o Novo e o PL. Não é entre o Novo e o PT, não é entre o PL e o PT. Então, não existe polarização. As pessoas tentam criar essa narrativa para se colar no Bolsonaro e buscar esse voto. Então, o ex-presidente Lula vai ter sua importância, o Partido dos Trabalhadores vai reforçar as ações do governo aqui em Santa Catarina para tentar se cacifar ali para frente, mas não vai ter um impacto muito grande, mas já o presidente Bolsonaro tem um impacto enorme. E aí tem um adendo que as pessoas ainda não se dão conta, na eventualidade do senador Jorge Seife ser cassado, ele que é do PL, é chamado de filho 06 pelo ex-presidente Bolsonaro, eu já ouvi a informação que o ex-presidente disse para ele o seguinte: se isso acontecer, você escolhe um candidato, eu aterrizo em Santa Catarina e faço campanha full time para ti. Olha o impacto do ex-presidente Bolsonaro fazendo uma campanha nacional do Jorge Seife atrelada com uma campanha municipal para prefeito. Ele vai turbinar e muito a candidatura de muitos prefeitos aqui de Santa Catarina. Não resta dúvida. Eu queria falar contigo justamente sobre o PL. O caso de Indaial chamou muito a atenção, né? Deixa até um ponto de interrogação, né, sobre a organização de uma legenda. Aí aqui em Blumenau se fecha a nominata e vem o Ivan Nats se dizendo presidente da legenda, não aceitando o ingresso de Jovino Cardoso Neto. Mais uma vez me passa a impressão de uma falta de organização. Se o Jovino se filiou ao PL, alguém avalizou isso aí, não avalizou? Não tenha dúvida. Tá, mas como é que explica isso para o eleitor, por exemplo, que acompanha, que quer ter um pouco mais de afinidade com a política? Como é que a gente explica essas coisas, hein? Bota a ex-mulher do presidente da legenda, dissolve a diretoria do município, que é o caso de Indaial, aí aqui vem toda essa situação. São situações bem diferentes, né, mas elas ilustram bem o que tu queres falar. Há uma bagunça, uma descoordenação. Pois parece que não há um caminho comum. Mas eu sempre digo, que caminho comum é esse, né? Quem é que está lá quem são os 22 hoje? Qual é a relação que eles têm, né? Então, hoje nós estamos falando de um caminho que tem o Egídio Ferrari, tem o Mário Hildebrand e tem o Ivan Nats no mesmo barco. Que caminho comum é esse? As circunstâncias da política levaram para esses caminhos, mas nenhum deles tem afinidade ali. Vão tentar construir uma afinidade mínima para essa eleição. Mas a gente lembra tudo que o deputado Ivan Nats fez para evitar que o prefeito Mário Hildebrand entrasse. A gente lembra que, por uma circunstância, o deputado Egídio ia ser candidato pelo Podemos lá em 2022 e acabou migrando para o PDB e acabou se elegendo por conta de não haver um acerto ali. Então, realmente é uma bagunça. No caso do Jovino, o deputado Ivan Nats tem uma certa razão, mas também não tem uma certa razão. Ele estava construindo a nominata,
né, quando ele era o presidente, mas as circunstâncias com a entrada do prefeito Mário Hildebrand e com o deputado Egídio, que vai ser o presidente do PL, elas mudaram. E, eles não vão poder construir nominata? Então, para que eles estão lá? Então, assim, é óbvio, o vereador Jovino Cardoso, sem entrar também no mérito da atuação, é um vereador de 4 mandatos, já foi vice-prefeito, é líder do governo, é um nome importante. Pode gostar ou não gostar dele, eu estou falando da importância, da densidade do papel que ele exerce. Então, naquela salada de escolher partidos, é óbvio que pessoas ligadas ao Mário e ao Egídio, que são as pessoas que vão dar a carta daqui para frente, tinham que colocar esse nome. Então, é natural. Então, o deputado Ivan procurou o informe Blumenau, disse que ia impugnar, mas nesse caso, eu não acredito que ele consiga isso, até porque ele é rei posto, rei morto, com todo respeito a ele. Já em Indaial foi uma situação surreal, que envolveu família, que envolveu questões de fórum íntimo, que são desagradáveis, mas envolveu um candidato que estava caindo de paraquedas na cidade, que é o deputado estadual, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Timbó, Laércio Schuster, tentou construir uma alternativa para ele, se filiou ao PL depois, né, do deputado André Moser, do prefeito André Moser, e começou a construir uma candidatura e que lá pelas tantas acabou ganhando o apoio do prefeito André Moser, que também viu nele a única alternativa para a sucessão. Só que aí numa jogada mal pensada, ele resolveu fazer algo em desacordo com o prefeito e, para piorar, ele acabou passando uma informação não fidedigna para o governador Jorginho Melo, que acabou pisando numa casca de banana por causa do deputado Laércio Schuster. E tem algumas questões na política que se dizem, política não mistura com família. Né? E o deputado Laércio acabou abusando da boa vontade, né? Disse que o governador Jorginho Melo anunciou a Elaine Pickler, que é uma servidora de carreira, que se filiou, voltou ao PSDB, ao seu partido de origem, que o governador Jorginho tinha lançado ela. Não é verdade. E ele chegou lá e disse que estava tudo acertado com o André, que é o prefeito de Indaial. Não é verdade. Então, ele pagou um pecado, né? Jogou uma eleição que tinha muita chance para acontecer para o PL e agora zerou a conversa lá. O prefeito André está tentando criar novos nomes, vai ser o secretário, hoje está na direção do hospital, o Silvio. Então, se constrói uma outra conversa, uma outra campanha eleitoral em Indaial. Então, são situações diferentes, mas que retratam bem essa bagunça eleitoral. É verdade. Bom, agora entramos na segunda fase das negociações, né, Alexandre? Que é o foco em possíveis coligações na majoritária, né? A segunda fase ela tem 2 pontos, né? A construção da nominata para vereador, na proporcional, e as negociações lá na majoritária. Esse é um cenário que já está mais ou menos desenhado depois de toda essa mobilização com os reforços, ou pode aparecer uma surpresa, alguma novidade? Está mais ou menos desenhado, mas desenho a gente apaga e repinta, refaz, então tem muito isso. Então, está mais ou menos desenhado, né? A gente percebe nessa largada de majoritária, se consolida um partido novo com o PSD, se consolida um grupo grande de partidos no entorno do deputado Egídio Ferrari. Vamos lá, quem são? PL, União Brasil, MDB, Republicanos, PP. Estou falando só nos partidos grandes, talvez se eu tiver esquecido algum me ajuda. Fica aquele ponto de interrogação se a vice-prefeita Maria Regina Soares vai ser candidata. Eu insisto que, apesar de algumas pessoas entenderem que ela ainda pode ser a vice do deputado Egídio Ferrari, eu não acredito. Por ela e pelo PL, então eu não acredito nisso. Será que ela vai ser candidata? E aí, se ela for candidata, ela vai ser candidata com quem? Chapa pura? Pode ser o Leandro Índio da Silva, que é muito bem avaliado lá na intendência da Itopava, sinaliza que tem interesse. Agora nós falamos no Podemos, que entrou nesse circuito. O Podemos vai com quem? Pode ser o reforço que o PSDB precisava? Pode ser o reforço do PSDB.
pode fazer parte do arco de alianças do Novo e pode vir para o lado do governo. E aí nós temos ainda também o Partido dos Trabalhadores, que a gente olha, que tem partidos pequenos no seu entorno, o pessoal mesmo assim não estão acertados. Mas o Partido dos Trabalhadores trabalha em federação, junto com o PCdoB, e pode, eventualmente, trazer o pessoal. Então, eu acredito que fique nesse desenho, né, com o grande ponto de interrogação sobre a candidatura da Maria Regina e o que ela pode atrair. Ou seja, o PSDB virou ponto de interrogação, né? Até para se vai ter ou não candidatura, se vai ser confirmado ou não, e se não confirmar a candidatura, para onde iria, né? Para onde iria? Esse é outro ponto importante. Eu já ouvi algumas conversas, algumas negociações. Olha, mas talvez a Maria Regina se filie ao PL e ocupe uma secretaria adjunta de Estado. Já ouvi coisas nesse sentido. Se vai acontecer, bom, aí não sabemos. Mas eu acredito que não vai ser uma decisão fácil, porque talvez o sangue diga assim, temos que ser candidatos porque fomos alijados do processo, nós temos estrutura em Blumenau, mas também tem aquela coisa de olhar e dizer assim, pô, mas onde é que nós vamos com esse time aqui? Como é que nós vamos fazer? Né? Pode surpreender? Claro que pode surpreender. Maria Regina é uma administradora competente, é mulher, pode entrar também num imaginário de ter sido traída, de vitimismo. Ela tem todas as condições. Mas no desenho hoje, de novo, voltando à polarização de Bolsonaro, ela está muito mais para Novo do que PL, e eu duvido. Eu acho muito difícil que o PSDB possa ter alguma força nesse cenário de polarização que estamos aí. E dizendo novamente, né, Jorge, a gente já falou isso em algumas entrevistas, o que é pena, o que a gente tem que lamentar é pensar que, bom, quem é que está discutindo o Blumenau? Quem é que está discutindo as pautas? Quando é que vão começar esses debates? O que o Novo traz? Modelo de gestão, mas o que vai fazer diferente? O que o deputado Egídio traz? Né? O que os principais partidos estão dizendo sobre o que vão fazer? Isso ainda está embrionário. Acredito que é esse o momento que esses partidos têm que reforçar, porque hoje está tudo muito assim, vem para cá, vem aqui, vem comigo, eu te ajudo, tu me ajuda. Muito na negociação, né? E agora a gente quer saber o seguinte, o que vão propor para a cidade? Qual é a oferta, acima de tudo, né? Alexandre, duas coisas que eu ouvi aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes, né, de entrevistas. Egídio Ferrari falando sobre chapa pura, porque se falou muito da questão da secretária adjunta da Educação, a Patrícia Liders. E ele foi taxativo em informar que o PL deve estar com alguém, dificilmente vem chapa pura. Alguém que se concilie, segundo ele, com a questão da defendida pelo PL, né, que é o extremo direito. E então, o União tira Brasil, o PSDB. Tira o PSDB. União Brasil, do deputado Marcos da Rosa, disse que vai onde o Gilson puder participar da majoritária. Disse aqui numa entrevista pra gente. Aí é que fica uma dúvida, né? Seria PL e União com o Gilson de vice? Não, pode ser. Porque na coligação com o Novo está praticamente descartado, tanto que o alemão mudou de time. Pode ser, mas, de novo, pode ser, a gente só vai ver pode ser, né? lá dia 5 de agosto, e olhe lá. Vamos lá quem são os nomes que estão colocando. Eu ainda, Jorge, respeitando, obviamente, o deputado Egídio, que sabe muito mais que eu ainda apostaria que pode ser um chapa pura. Até porque chapa pura PL com a secretária a Patrícia Liders, com a Patrícia Liders, em tese. Mas vamos lá. O PP tem um bom candidato para oferecer. Sim. Marcelo Lanzarin. Sim. O MDB tem uma ótima candidata para oferecer, a Gisele Margot Quiroli. Né? Então, o professor Gilson é um ótimo candidato. Desses todos, eu acho que é o que tem menos chance, porque o professor Gilson fustigou a administração Mário Hildebrand todo o tempo. Então, eu entendo que o pessoal no entorno da prefeitura vai dizer, não, aqui não. E eu duvido também que eles vão para o Novo, porque o Novo já está fechado com o PSD. Né? Então,
deputado Marcos da Rosa sabe, é um bom negociador, sabe como é que são as coisas. Eu duvido que ele também pode mudar de pensamento. Eu duvido que vai entrar nessa briga. Então, hoje eu apostaria em 3 nomes para vice. A Gisele, do MDB, o Marcelo Lanzarin, do PP, e a própria Patrícia Líderes. Eu ouvi de um movimento da prefeitura para tentar emplacar o secretário de Turismo e o diretor do Parque Vila Germana, Marcelo Groel, filiar ele no PL, para que ele ficasse à disposição para eventualmente ser candidato. Perguntei para ele na sexta-feira, tu vai te filiar no PL, vai se desincompatibilizar? Ele disse não. Encontrei ele domingo na caminhada, o Marcelo, quem conhece, sabe que sempre faz caminhada aqui na 15, na Rota de Lazer, e eu também faço. Encontrei ele, disse assim, o pessoal está querendo te botar de vice. Ele disse assim, o pessoal está querendo, mas eu não vou. Palavra dele. Aí vai me perguntar, bom, mas ele tinha que ter se desincompatibilizado. Não. Se quer ser candidato a vice, o secretário é 4 meses antes. A mesma coisa vale para a Patrícia Líderes. Então, nós temos que avaliar esse cenário. Lembrando que o prefeito Mário tentou a Maria Regina, tentou o André Espezin e teria esse movimento do Marcelo Groy. Isso não é uma informação confirmada, é uma informação que eu ouvi falar e ouvi que me confirmaram que realmente tinha esse movimento. Mas, pelo jeito, Marcelo Groy está fora. Pelo jeito, sim. É que teve um movimento, assim que o Egídio Ferrari confirmou a ida para o PL, teve um movimento em torno do Marcelo Lanzarin, né? Porque o nome dele surgiu muito forte. Muito forte. Por quê? Porque muito se aposta, muito se fala que tem um dedo muito importante do ex-prefeito João Paulo Kleinman, hoje presidente do BRDE, na indicação do Egídio Ferrari para o governador Jorginho Melo. Obviamente, ele é a maior autoridade de Blumenau no governo Jorginho e eles têm uma relação de amizade, de parceria, e obviamente isso está conversado bem, né? Com relação ao Egídio Ferrari, analisando o cenário que ele estaria fora de ser candidato, ele certamente, olha, talvez esse candidato seja o que tenha mais apelo nesse momento. Passando por isso, o Marcelo Lanzarin foi secretário do João Paulo Kleinman, foi também do Mário, mas é um nome que também é muito citado, é muito lembrado para isso. Então é natural que se fizesse essa relação. E o movimento dele no PP sinaliza algumas coisas, porque o PP é liderado pelo senador Esperidião Amin, que é uma pessoa muito próxima de João Paulo Kleinman, e a gente vê um movimento estadual do PP com o PL também. Mas a gente também vê um movimento estadual do PL com o MDB também. Então, tem água para rodar, por isso, com União já não vê tanto. Claro que tem uma parceria, uma sinergia, mas não é tanto. Então, eu hoje apostaria nesses 3 nomes. Patrícia, que aí a gente já vai saber daqui a 2 meses. Eu tive uma informação no final da semana passada que houve uma reversão dos planos, porque o secretário Aristides Simadon, que é o secretário de Educação, teria procurado o governador Jorginho para saber o que tinha de verdade sobre isso e teria mostrado uma certa contrariedade, dizendo que a importância da Patrícia para o trabalho da secretaria e que ele, por questões de saúde, não teria a mesma vitalidade sem a Patrícia no cargo. Então ele teria feito um apelo para o governador Jorginho repensar uma possível candidatura. Mas vamos lá, a candidatura dela é em 6 de junho. Então a gente tem que olhar esse prazo, porque se a Patrícia sai, ela é candidata. Inclusive, na passagem aqui em Blumenau, Jorginho Melo comentou sobre o nome de Patrícia Líderes e falou isso. O trabalho importante que ela faz na Secretaria de Educação precisa ser avaliado também. É isso aí. Então, o que eu entendo, ela só vai se tiver uma avaliação que com os outros nomes o PL perde e com ela ganha. Como é que tu faz isso? Pesquisa. Chega lá no final de maio, faz uma pesquisa. Egídio e Lanzarin, Egídio e Gisele, Egídio e Patrícia. Bom, se daqui, aí tu tira a febre, né? Claramente,
Ninguém me falou isso, mas eu imagino que é isso que vai acontecer. As pesquisas internas agora começam a ser feitas para justamente poder se chegar nesses acordos. Né? Elas já vêm sendo feitas e agora elas, com os times mais definidos, elas começam a afunilar em outras questões. Como, por exemplo, nisso, e em que assuntos que os candidatos têm que focar? Explorar durante a campanha. Vamos lá, Egídio Ferrari, PL, Odair Tramontim, Novo, Maria Regina, PSDB, Ana Paula Lima, PT, Rosane Magali Martins, PSOL. Fecha ali ou pode aparecer alguma novidade? Esse final de semana apareceu o Ricardo Alba. O Ricardo Alba não é pré-candidato a prefeito pelo Podemos, mas ele colocou o seu nome à disposição caso o partido entenda. Pode ser também pré-candidato a vice. Muito dificilmente ele será pré-candidato a vereador. Seria um retrocesso. Obviamente, se ele entrasse, teria uma boa densidade eleitoral. Pode acontecer. Ele não está com cargo algum, pode acontecer de tentar dar um passo atrás para recomeçar. Seria um nome importante. Mas o Podemos hoje tem um nome para a majoritária. Um nome para negociar. Alexandre Gonçalves, obrigado pela participação. Jorge Tais, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. É sempre importante perceber, acompanhar, comparar essas movimentações para que, à medida que se passe as conversas, a gente tenha, para que o eleitor faça, né, o melhor discernimento, não se deixe levar por intrigas nacionais, conjunturas nacionais. O que se tem que pensar é o seguinte: o que é melhor para a cidade? Bom, agora os times estão aqui. Compara os times. Compara com todo mundo. E a partir de agora, ver o que esses times, esses jogadores desse time vão falar para a cidade. E chega lá em outubro, faça melhor, né? Faz uma comparação, analisa e faça a melhor escolha sem se levar por fatores externos. Um grande abraço, obrigado. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, analisando para a gente esse momento político